Galera, hoje tem podcast Diálogos Harmônicos, e hoje a gente vai falar sobre os desafios do professor do século XXI, professor especificamente, professor de música. Eu sou o maestro Rafael Caldas, sou especialista em educação musical e usando ferramentas digitais. Hoje eu estou aqui com meu amigo Alexandre Ferreira, e o E Alexandre aí, é galera? doutor em música, especialista em processos criativos, não é, Alexandre? Fala aí você, O sua doutorado é em especialidade. composição musical, mas sai como o diploma é em processos criativos, né? Já que houve uma junção ali entre as práticas interpretativas e composição musical lá na FRJ, né? Mas tanto mestrado quanto doutorado tiveram foco em composição musical, né? Legal. Hoje eu também vou estar com o meu colega o Kim Carvalho, produtor musical dos grandes estúdios. O cara já produziu muita gente boa, sabe tudo de produção fonográfica. Fala aí, Kim. Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E vamos aí. Isso aí. Tamo junto. Bom, hoje é um dia importante para a gente, porque hoje a gente vai comemorar o Dia do Professor. Eu sei que o Dia do Professor foi sexta-feira passada, mas feriados a gente não faz lives, e aí a gente trouxe um material hoje, né, uma conversa hoje sobre o Dia do Professor. E o século XXI chegou, mas muita gente escolheu ficar na década de 50 do século XX, né? E continuar dando aula como dava há muito tempo atrás. Eu costumo dizer que a minha aula de harmonia no ambiente virtual é muito melhor. Isso está acontecendo com você também, Alexandre? Cara, eu até diria que sim, porque por mais que a gente tente, né? E a gente realmente tenta, Rafa, a gente tenta no presencial fazer tudo com forma muito dinâmica, a gente corre atrás, como diríamos, né? Corremos atrás do prejuízo. Eu acho que essa parte, né, a gente precisar dar aula online, na verdade a gente já tinha uma experiência, né, a gente com a Cluster a gente já buscava isso, a antiga Music at Home, né, era o tipo de coisa que a gente já buscava, mas ainda assim, eu acho que até empresas, né, correram mais atrás dessa possibilidade de se conseguir fazer um trabalho melhor, né, nessa área de equipamentos para audiovisual, né, equipamentos, a quantidade de microfones que surgiram, né, assim, com essa lógica de atender uma demanda enorme, com o pessoal precisando trabalhar home office e tudo mais, né? Eu acho que já diz muito a respeito do que a gente está comentando aqui. Então, a gente começou a ver algumas empresas também tentando fazer alguns softwares que permitissem uma conversa mais em tempo real, né? Algumas coisas voltadas à prática de conjunto, né? Muitas empresas tentando entrar nessa. O Zoom, por exemplo, que a gente já usou bastante, se aperfeiçoando também, né? Enfim, eu acho que a gente viu muita coisa boa surgindo e o que já existia crescendo e se aperfeiçoando, né? Como a gente já tinha uma prática também nessa área de tecnologia, de usar isso, né, para o ensino, acho que para a gente foi ainda mais interessante esse processo todo, né? Eu acho que assim, para a gente foi legal que a gente conseguiu nós mesmos nos capacitar antes mesmo da pandemia. Eu acho que muitos professores tiveram dificuldade porque eles não foram capacitados para poder lidar com essa realidade. E aí, no virar da pandemia, eles não estavam prontos para poder dar aula usando as ferramentas que estão aí disponíveis. Embora sejam ferramentas assim excelentes para dar aula, né? Por exemplo, uma ferramenta excelente para dar aula é o próprio YouTube, é onde nós estamos agora. Uma das maiores liberdades que eu tenho é poder. Pô, eu quero dar um exemplo de qualquer coisa para o meu aluno. Se eu não tiver no YouTube, eu vou ter no Spotify. Se eu não tiver no Spotify, posso ter no SoundCloud, posso ter no Deezer. Ou seja, as plataformas de streaming facilitam bastante. E eu não sei se você lembra, a novela que era para a gente conseguir um projetor dentro de uma sala de aula para poder mostrar isso para os alunos, sabe? Fazer somente projetar um vídeo no YouTube já era um saco, porque mesmo que viesse o projetor, ele vinha sem uma caixa de som decente. Aí eu sempre tinha na minha bolsa uma caixinha JBL, daquela pequenininha, sabe? Eu tinha a menorzinha, a mais baratinha toda, que eu comprei com pontos, sabe? Aqueles pontos de cartão de crédito, tinha os pontos lá sobrando, eu comprei aquela caixinha para eu conseguir mostrar música para os meus alunos, gravação de música para os meus alunos, porque eu não tinha nem caixa de som na sala de aula.
Isso é assustador, não é, Kim? Você que sempre trabalhou com estúdios muito equipados, você não acha que é assustador você pensar que a nossa casa hoje tem mais infraestrutura para você aprender do que uma sala de aula nas escolas mais tradicionais? Não, é assustador e sinal dos tempos, né? Porque você estava falando aí, eu me lembrei de uma vez que eu fui substituir o Alexandre. Chegou na aula de percepção, tinha basicamente um teclado. Eu queria dar exemplo, não tinha nada. O que eu tive que fazer foi levar caixinha. Na época, ainda não tinha caixinha Bluetooth. Eu levei, como é que é? Vou dar testado de velho aqui agora. Eu levei 2 caixinhas do meu sistema multimídia do computador, de 20 anos atrás, e coloquei lá e tinha que ligar aquele fio gigantesco, procurar uma tomada para ligar e ficar tipo aquela puxa a mesa para um lado para caber as caixinhas para mostrar tipo 2 músicas, para mostrar tipo música numa aula de percepção. Olha que doideira. Uma aula foi percepção e teoria, se eu não me engano. Então, assim, a gente está falando de música e numa sala de aula, numa faculdade, a gente ter que usar uma caixinha de 25 anos atrás para poder mostrar música para os alunos. Então, assim, se por um lado é muito triste saber que tem essa falta de estrutura na academia em geral, é muito bom saber, como o Alexandre falou, né, dessa questão dos microfones, que, como é que é, fazendo o nerd chato do áudio, né, eles não apareceram agora, eles não surgiram agora, né, tipo, isso já vem desde o começo desse século aí, que a galera já estava fazendo esses microfones USB e estavam sempre tipo, melhorando, mas agora que a galera descobriu, né, porque de repente se tinha aquela ideia de que, não, porque eu preciso ter um monte de equipamento para fazer as minhas coisas em casa. Aí quando a galera precisou, quando o calo apertou, a galera descobriu, não, peraí, existe esse negócio aqui, esse microfone aqui USB, que eu só coloco aqui e já tenho todo o meu como é que é, minha workstation está toda preparada já, o microfone. Meu workstation cabe no bolso da calça. Então, assim, é muito bom e muito ruim, né? Depois de um ano de pandemia, o que eu acho engraçado é que eu tenho algumas alunas que atuavam comigo no presencial, fazendo aulas de teoria musical, de teclado, alguns alunos mais iniciantes em música. E aí agora nós temos o nosso estúdio presencial, né, lá em Copacabana, onde a gente consegue dar aulas presenciais, estamos todos vacinados, né, lá está tudo preparado também para aulas individuais ou em grupo mesmo, ao vivo, presencial. Mas aí eu fui entrar em contato com uma dessas alunas perguntando, e aí, se você quiser voltar a fazer aulas presenciais, está disponível. Sabe o que ela me respondeu? Rafael, é tão confortável. Tu me mandas um link, eu entro, resolvo o meu problema e depois eu estou em casa, eu faço o meu café, continuo, eu não tenho mais que perder tempo. Enfim, as pessoas, eu conversei esses dias com um amigo meu que é professor da Universidade de Feira de Santana, eu liguei para ele ontem e aí eu falei assim, vai ser engraçado essa volta, porque a gente vai começar a bater com os problemas que a gente tinha antes do online, que a gente resolvia com 2 cliques, como a apresentação de uma tela com um simples vídeo do YouTube, e a gente vai começar a querer de volta algumas coisas que a gente tinha, né? Claro que a gente sente falta, eu acho que assim, a gente não pode ser frio, eu até vou direcionar isso para o Alexandre, porque o Alexandre tem algumas partes da pesquisa dele que lida com a parte psicológica e tal. Não sei se eu estou errado, mas ele já falou sobre alguns estudos que ele fez nesse sentido. E, tipo, muita gente tem medo da frieza do contato online, ou seja, aquela falta do olhar no olho, aquela falta de pegar na mão, de poder dar ter um contato mais próximo, né? Tem gente que eu acho que sente essa falta. Como é que você tem remediado isso com as suas aulas, Alexandre? Não, primeiro não tenho pesquisa nenhuma nessa área, não. É só coisa de curioso mesmo, né? Mas, assim, eu não sei até onde, na verdade, até onde a gente consegue remediar completamente essa situação, né? Porque existe uma diferença e acho que não dá pra gente ignorar, né? Não dá pra falar que não, que é besteira, que essa diferença entre o presencial, né, e o online, ela não existe.
Eu só não acho que isso realmente é talvez o ponto mais relevante, assim, de uma discussão sobre o assunto. Porque, como a gente já falou, o ensino online ele consegue potencializar muitas coisas que no presencial às vezes são complicadas. Por mais que as estruturas, né, a gente consiga de alguma forma ter estruturas mais interessantes e tudo mais, né, para trabalho também, não é de todo mal. O Rafael antes estava falando aqui essa questão de porque pô, eu ia dar aula e não tinha nada para trabalhar, né? A gente sabe que, infelizmente, isso existe também, né? Mas não é assim de nunca é assim de todo mal, né? Assim, em relação a só um instantinho, gente, são probleminhas técnicos. Enquanto o Alexandre está passando aí, só para eu ilustrar mais essa questão que eu queria jogar para o Alexandre aqui, é que há uma preocupação no... Eu li esses dias um decreto, está até num livro, mas esse livro acabou ficando em outro cômodo aqui, Desculpa. Em outro cômodo aqui, que teve um decreto de um dos presidentes do Brasil sobre quando começou a surgir os primeiros cursos de graduação nas universidades federais à distância. E há licenciaturas em música à distância, né? Em algumas universidades federais, como a Universidade de São Carlos, a Universidade do Rio Grande do Sul e a Universidade Aberta do Brasil. São cursos que nem sempre abrem vaga, mas esses cursos oferecem ensino à distância já há algum tempo, já desde 2007 eles oferecem esses cursos à distância. Então a gente já tem uma tradiçãozinha aí, mas que fica fechada em pequenos guetos que são universidades e nem sempre abrem o concurso e tal. Mas deixa eu deixar o Alexandre terminar o raciocínio dele, porque estava com problema técnico, eu só queria ilustrar algumas situações onde isso já estava acontecendo, não é próprio da pandemia. Mas fala aí, Alexandre. Não, esse ensino à distância ele não é uma coisa nova, né? Eu acho que a pandemia ela só nos obrigou a olhar com outros olhos, né? Porque todo mundo teve muita desconfiança e durante muito tempo muita gente minimizou assim o quão bom poderia ser esse tipo de ensino, né? As pessoas tinham a tendência a diminuir, o cara se formou, pô, é AD. As pessoas, sabe, eu sentia um certo preconceito, sabe? Quem ia falar a respeito já falava meio que uma coisa meio que depreciativa, entenderam? Pelo menos era o que eu sentia. Não sei se vocês já tiveram experiências diferentes com isso, né? Comigo eu sempre senti assim um ar meio como se fosse algo ruim, né? Eu acho que a pandemia ela nos obrigou a ver que assim existem coisas muito boas no ensino online, né? Que o presencial ele não é capaz de oferecer no mesmo nível, tá? Alguns recursos tecnológicos que a gente pode até pensar, poxa, mas por que não dá para fazer igual? É claro que dá. A gente consegue chegar e fazer dessa forma e, na verdade, não. Entende? O meu ponto é que, assim, o presencial, ele tem sempre suas limitações, é absolutamente natural, né? Mas o presencial tem suas limitações, porque imagina, você às vezes está fazendo um recurso, eu aqui tô com o meu notebook aberto, eu preciso de uma gravação, poxa, calma aí, deixa eu abrir aqui rapidinho e tudo mais. A gente não fica dando aula com o computador no colo, né? Não fica. Mesmo assim, grandes escolas também têm problemas de recursos. Absolutamente normal, né? Não é todo lugar que consegue te entregar absolutamente tudo que você precisa para dar aula. Então, a minha questão é essa, assim, a gente tem coisas muito boas para oferecer no online que o presencial não é capaz de entregar. A gente tem recursos, né, para uma interatividade, né, que o presencial, por mais que pareça falar, poxa, mas você está ali na cara da pessoa, mas pegar e escrever no quadro às vezes não é sempre suficiente. Sem contar que obriga o professor a prever, ou pelo menos tentar prever situações que vão necessariamente acontecer assim em aula, sabe? Enfim, para mim é o tipo de coisa que realmente não vai dar conta. O presencial ele nunca vai ser no mesmo nível que o online, né, pensando por esse lado. Voltando àquele assunto que foi o que eu puxei, né, sobre a questão do tato e jogando esse assunto um pouquinho, a questão daquele contato humano, né, que eu acho engraçado que tem gente que diferencia esse contato que a gente está tendo aqui com o contato virtual como se ele não fosse humano, ou seja, como se nós fôssemos desumanos. Eu de fato, me chamaram de desumano
por eu, de alguma forma, falar bem do contato virtual, porque a gente tem esses benefícios todos que o Alexandre trouxe. Então, certa vez as pessoas me disseram que eu era desumano ao fazer isso, como se a gente se virasse máquina, né? Eu tive alunos que falaram para mim, eu sou aluno de seres humanos e não de máquinas. Eu falo, não, mas quem vai estar dando a aula é um ser humano. Ele está usando uma máquina para poder dar aula, mas é um ser humano. É meio que como se tudo que o Stephen Hawking falou, a partir do momento que ele estava na cadeira de roda com voz robótica, não valesse, né? Porque ele estava usando a máquina para poder dizer o que ele pensava, ele não tinha condições de falar, né? Mas são coisas assim que vão ao nível do... O preconceito chega ao nível do irracional. O ego, né, ele chega ao nível do irracional, porque a pessoa começa a somente falar o preconceito, mais nada, em relação ao tecnológico. Então, Kim, como é que tem sido para você essa questão do tato? Os teus alunos, eles têm falado assim para você, Kim, estou sentindo falta de ter um contato mais de perto, ou não, você realmente não sente falta, você remedia isso muito bem? Assim, falando pessoalmente pelo meu ponto de vista, né, para mim eu acho ótimo essa questão, assim, até por uma questão de qualidade de vida, tanto do aluno quanto do professor, como você comentou, a questão assim, cara, eu lembro que no primeiro mês da pandemia, quando eu tive que dar aula, começar todas as aulas online, eu percebi assim, por exemplo, cara, como a gente perde tempo a caminho das coisas. Sabe, tipo, dar aula particular, tipo, tem um aluno, por exemplo, em Laranjeiras, outro em Copacabana. Você já está tão acostumado a perder 3, 4 horas do seu dia, tipo, no caminho, sabe? E você, de repente, você ganha. Parece que a vida de todo mundo, assim, tipo, cresceu, sabe? Com o ensino virtual, a gente tem esse ganho de qualidade de vida, assim, que de repente você tem ali 2, 3 horas a mais para você estudar, para você fazer o que você tiver que fazer. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, como eu dou mais aula de instrumento, eu acho assim que a internet atualmente ela ainda está num pé que ela dificulta, né, um pouco essa questão pela própria velocidade da transmissão. Eu acho que assim isso inexoravelmente vai ser resolvido. A gente está caminhando para o momento que a gente vai ter as videoconferências praticamente em tempo real. Assim, como é que é? Vamos deixar de lado a questão que a gente está no Brasil e a questão de qualidade da internet aqui, mas vamos pensar assim no mundo, assim, tipo, no geral, eu acho que a gente está caminhando para isso, e acho que a partir desse momento, cara, vai ser uma coisa que vai ser escolha. Tem gente que é de cada um, sabe? A gente, isso é uma coisa muito nova ainda, a questão da interface do computador, né? Então, por exemplo, a nossa geração provavelmente foi a última que não cresceu com isso sendo comum. Então, eu acho que o pessoal mais novo do que a gente, a galera que está com seus 20 e poucos anos agora, eles já não vão ter esse problema assim de porque isso não é humano, é desumano, tela de computador. Para eles nasceram já dentro de um celular. Para ele é lembrar daquele meme de uns 10 anos atrás do bebê que virava tudo no iPad e de repente ele pega uma revista, fica olhando estranho assim, tenta virar assim, a página vai e volta, ele não entende muito bem o que é aquilo, mas bota o iPad na frente dele, ele já virava tudo, já sabia fazer as coisas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é mais geracional, é mais da gente e das gerações anteriores à nossa, e a gente está felizmente caminhando para um mundo onde a gente vai poder juntar o melhor dos dois, e vai ser uma questão de escolha individual, né? Assim, se você você prefere ter ali o contato, tipo, tete a tete, né? Assim, como é que é? Quero tocar meu professor, vamos botar assim. Tipo, você vai escolher assim, senão eu quero ter mais, tipo, 1 hora para fazer o que eu quiser, ou 2 horas para fazer o que eu quiser, eu vou pro virtual, porque o tempo da aula é o tempo da aula, né? Isso faz uma diferença gigantesca também, né? Então, assim, acho que Muito legal. o caminho é esse, assim, o caminho vai ser uma coisa de que vai ser uma escolha de cada um, e
torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Uma coisa, só um detalhe, uma coisa nesse comentário do Kim, né, foi o que eu comentei antes, assim, a gente, na aula online, a gente precisa se preparar, às vezes, de modo que, assim, não é a mesma coisa na aula ao vivo, sabe? A gente sabe que o tempo que a gente perde, assim, escrevendo coisa no quadro, o tempo que a gente perde tendo que fazer uma série de coisas, de caminhos, assim, que a gente não precisa fazer, né? O que a gente não deve fazer quando a gente está ali no presencial, entende? Quer dizer, no online. A gente tem que se preparar mais. Não é nem uma questão de escolha, né? E acho que o Alexandre travou aqui. Oi. Não é nenhuma questão de escolha. Você falou, não é nenhuma questão de escolha, mas o restante não sai. Então, não é nenhuma questão de escolha. Assim, a gente precisa necessariamente se preparar mais quando a gente está no ambiente online. É verdade. Mas vou te falar, muita gente poderia falar, eu estava lendo um artigo sobre EAD, é o mesmo que tem esse decreto. Eu não sei se o presidente na época era Dilma ou se já era Bolsonaro. Eu acho que era Dilma que escreveu esse decreto, falando preocupada com a questão do tato das relações humanas presenciais, né? Ou seja, como é que a gente transpõe isso para o ambiente online. Mas é claro, é um texto que eu li de 2013. Provavelmente o decreto é de 2007. Então era uma internet muito diferente da internet que a gente tem hoje, né? Eu não sei por que eu puxei isso. Eu acho que estava uma coisa, eu esqueci. Uma questão também, quando a gente pensa no ensino online, a gente pensa numa vida toda, porque a gente está numa pandemia, a gente está superando aí um momento pandêmico, então a gente já pensa em uma questão que, na verdade, é toda ligada ao online. É como se assim, aula online, quer dizer, então nunca mais vou sair de casa. E não é isso uma proposta de aula online, entendeu? O problema é que isso surgiu num contexto de pandemia, igual o trabalho, sabe? Fica aquela questão da pessoa, cara, que não sai de casa, entendeu? E não é essa a proposta do ensino online. A questão, no final das contas, não é essa. E a grande verdade, agora eu lembrei o que era, a preocupação maior é como é que eu vou capacitar tanto as pessoas que vão ensinar como quem vai aprender. Porque quem vai aprender, existem umas teses existe uma certa discussão entre a educação física e a pedagogia, no sentido de que crianças aprendem mais rápido do que adultos, ou adultos aprendem mais rápido que crianças. No ponto de vista do desenvolvimento do corpo, há um momento ali no desenvolvimento infantil que determinadas coisas a gente aprende mais rápido, especialmente os movimentos movimentos ligados à ginástica, movimentos ligados à lutas, coisas desse tipo. Ou seja, há ali um momento da puberdade, da adolescência, que é fundamental e que realmente a criança e o adolescente aprendem mais rápido, porque isso faz parte do desenvolvimento ali daquele momento. Aprendem mais rápido questões de educação física. Isso tem textos de educação física falando sobre isso. Ao mesmo tempo, quando se tratam de questões intelectuais, a pedagogia diz que os adultos aprendem mais rápido as questões intelectuais. Por quê? Porque eles dominam as ferramentas para aprender determinados discursos. Ou seja, se eu falar sobre coisas pragmáticas aqui, a própria palavra pragmática para um adolescente pode ser esquisita. Ele pode não entender que há toda uma filosofia dentro de pensadores como John Dewey e Charles Peirce. Enfim, ele não tem esse preparo intelectual para lidar com esse termo de uma forma que ele tenha todo o significado intrínseco dele imediato, né? Ao passo que o adulto tem. Então eu posso falar sobre usar esse termo rapidamente e a pessoa ia saber. Então existem alguns termos que são carregados de significados e de filosofias internas que permitem que o ensino seja mais rápido. E isso o adulto vai ter toda a condição de aprender a partir dali. Essa preocupação com o ambiente online ela é legítima, porque algumas pessoas têm dificuldades em manusear o mouse, por exemplo. Ou seja, você vê que a pessoa não sabe nem pegar no mouse. Teve uma aluna minha uma vez que foi muito engraçada, ela usa mais o celular. E aí, certa vez, ela tentou fazer a aula pelo computador. Ela começou literalmente a tentar apertar a tela do computador, achando que ela era sensitiva, assim como o celular. A gente até ri nesse momento de falar, olha, um computador não necessariamente tem a tela sensitiva. Ainda não há. Aliás, há vários computadores, mas não é comum você ter um computador com tela sensitiva, um computador doméstico. Mas as pessoas elas começam a definir determinados usos, né, para alguma coisa e elas acham que isso pode ser transferido para outros lugares.
assim como a datilografia e a digitação, coisas desse tipo, para quem é mais antigo ainda. Em suma, as pessoas precisam, eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam, antes de começar a desenhar ou a escrever, a pegar no lápis, que também é uma tecnologia. Se você aprende a pegar no lápis, aí sim você é capaz de desenhar e escrever outras coisas. Antes disso, não dá. A mesma coisa com todo o ambiente digital, ou seja, as pessoas foram preparadas para isso, mas e se a gente mantém os mesmos professores que repetem o ensino da década de 50 ou da década de 30? A gente nunca vai ter esse público preparado para realmente fazer aula online. Embora o Kim tenha falado aí para gente de uma maneira bem otimista, e eu gostei de ouvir, né? Tipo, cara, daqui a pouquinho, realmente, essa geração que está no celular, independente de ser educada para isso ou não, eles vão usar sem problema nenhum, e isso vai ser a realidade. Porque em algum momento eles vão ditar o mercado, eles vão estar na posição de quem é, na nossa posição atual hoje em dia. Eles não vão mais precisar mediar essa questão entre as pessoas que não estão acostumadas com online e as pessoas que estão acostumadas. Né? E são coisas assim, reflexões bem legais, né, para a gente parar para pensar, que se, e aí só para jogar aqui para o Kim, você acha que o discurso, é uma pergunta, mais provocação para a nossa conversa aqui, você acha que esse discurso contra a tecnologia e música e o ensino usando ferramentas de ensino à distância, especialmente ligado à internet, é um discurso falido? O discurso contra isso é um discurso falido? Eu acho que sim. É aquela coisa conservadora, né? Eu acho que o que está aí é mais o medo da mudança e no meio da música, vou aproveitar aqui para ser um pouco o Kim Ácido novamente. Através dos anos, eu percebo que eu posso falar do meio da música porque é o meio que eu vivo, né? Tanto tipo contato com acadêmicos quanto com músicos profissionais. É um lugar onde o ego ele é muito grande e sensível no geral, no coletivo. Então, assim, como eu falei, a gente está numa geração que é intermediária. A gente pegou o começo dessa revolução chamada internet, a gente ainda era criança para adolescente, ali, pré-adolescente, aquela coisa toda. Então, para a gente... Nós três, né? Nós os professores aqui. Então, a gente não tem aquela dificuldade de ter passado a vida inteira sem isso e, de repente, uma vida onde o teu sobrinho, o teu filho, tipo, faz uns negócios que você fica olhando assim, que raio de cargas d'água ele está fazendo nessa tela, o que ele está fazendo nisso daí, e fica completamente perdido. E tem a questão do ego, né, de não estou entendendo e então vou ser superado. Então, se isso dá a chance de mostrar alguma fraqueza minha, não, porque é isso que é ruim. Porque, não, essas coisas de tecnologia, essas novidades, esses modernismos aí, é tudo ruim. Então, assim, como a gente trabalha num meio que o ego é uma coisa muito presente e sensível, então acho que passa por isso também, dessa questão assim de é difícil para mim, então eu vou recusar essa mudança porque ela como é que não vai me beneficiar. Mudança não. Diferente assusta. Para que exatamente, para que mudar se já estava bom como estava? O velho conservadorismo. Eu vou adiantar um papo que eu vou levar lá para uma palestra que eu vou fazer semana que vem lá no CBM, mas que tem a ver com o medo, né? Eu liguei para um amigo meu que é psicanalista e ele me indicou um texto do Freud que fala justamente sobre as fobias, né? Da onde vem a fobia? E a fobia vem justamente na verdade, é uma angústia que você tem pelo desconhecido, ou seja, existe um mundo desconhecido ali que esse mundo virtual ele aparece, mas é um mundo que a pessoa não conhece, não domina e não sabe nem como se comunicar com ele, ou seja, é como se eu caísse num país das maravilhas, fosse a Alice, caísse num país das maravilhas e não conhecesse nada dali, eu ia ficar realmente angustiado e com muito medo, porque eu não conheço absolutamente nada daquilo ali. E o fato de haver a escolha, né, pela recusa, né, do tipo, não vou enfrentar esse mundo, hoje em dia faz a diferença, mas daqui a pouco não haverá essa escolha, né? Só haverá dessa forma.
esse é o futuro, na verdade, né? O que tudo indica, com coisas simples, como, por exemplo, mostrar a tela com o YouTube, que é tão difícil no presencial e vai continuar sendo, isso já vai começar a ser tão impositivo que as pessoas já não vão conseguir mais controlar. Fala aí, Alexandre. Não, eu ia dar um exemplo até de aula de harmonia, né? Quando começou essa questão da pandemia, a gente precisando dar aula online na faculdade, eu já tinha uma série de planos de aula feito, né? Eu tinha algumas coisas assim traçadas em termos de rotina que eu tinha em sala de aula, né? Principalmente para determinados conteúdos. E aquilo, eu falei assim, tá, agora, então, aulas online, o que eu vou fazer? Então, eu fui obrigado, quer dizer, obrigado, não obrigado, mas assim, para realmente conseguir entregar o melhor conteúdo para o aluno, eu precisei organizar melhor slides, melhor materiais de apoio, criar mais exercícios, né? Então eu reparei que no final das contas as aulas elas acabaram ficando mais dinâmicas. Assim, ao mesmo tempo que eu gastava numa aula presencial, eu conseguia abordar bem mais coisas, dar mais exemplos, né? Mostrar, porque assim, tem que estar tudo pronto, né? Imagina, chegar para o aluno e falar, só um instantinho aqui que eu vou rapidinho montar, e você vai abrir um slide e começa a escrever no slide. Isso não faz sentido, né? Sendo que no presencial a gente vai lá, peraí que eu vou escrever um exemplo. A gente poderia fazer isso, mas existe um certo estranhamento, né? De você chegar, abrir e começar a fazer ali na hora, né? Não, assim, existem ferramentas de quadro digital, onde você consegue escrever na hora, desenhar na hora, né? Eu não estou diminuindo isso, né? Mas eu acho que esse ambiente online nos trouxe essa percepção de que, peraí, é melhor eu adiantar logo tudo, é melhor ter tudo pronto, tudo à mão. Quando às vezes no presencial, não por uma questão de preguiça, por uma questão de cultura mesmo, né? A gente fazia as coisas na hora, porque assim, a gente veio, tipo, o meu ensino, né? Quando eu penso assim, ensino fundamental, ensino médio, era o professor escrevendo no quadro, era a gente copiando, né? O processo de copiar era importante, porque enquanto você escreve, né, você está assimilando também o conteúdo, né? Novamente, não é uma questão de preguiça, não é como se a educação fosse horrorosa e agora está se adaptando. Não, é um processo cultural que a gente tinha e que a gente passa a revisar, né? Então, quando a gente começa a pensar nos costumes que a gente tinha, começa a ver novos costumes que estão surgindo, a gente começa a questionar como eram feitas algumas coisas, como estão essas novas. Esse diálogo, ele é muito importante, né, para a construção do conhecimento. Né? E eu me vi nessa situação de poder entregar muito mais em cima de coisas que eu já fazia. Né? Eu já montava muitos mais exemplos, conseguia trazer exemplos de músicas, pegar assim para um aluno, poxa, né, em tal música tem isso, conseguir abrir ali na hora, mostrar. Enfim, acho que potencializa, tem sempre seus lados negativos e lados positivos, né? Mas a questão está aí, não tem como a gente fugir mais disso. Né? Você sabe que teve uma matéria de harmonia que eu dei, e eu dei o que eu costumava dar em 2 semestres em um só. Logo, foi a última matéria de harmonia que eu dei no ano passado. Eu consegui, tipo assim, no meio do semestre eu já tinha dado a matéria toda do semestre anterior. E aí eu falei, vou dar a matéria do outro semestre. Vamos fazer assim. Então, tipo, é impressionante a eficiência de uma aula quando você sabe usar as ferramentas. E outra, não quer dizer que a gente vai trabalhar mais. Não é isso. Na verdade, eu cheguei à conclusão que eu poderia fazer com que os meus alunos pudessem fazer mais as questões práticas. E até eles fizessem mais coisas colaborativas entre eles. Sobra tempo para você fazer as experiências. Do tipo, como eu gosto muito de... Tem um livro chamado Sala de Aula Invertida, que são de professores de química, que falam justamente sobre esse processo. Já estavam fazendo experiências desde os anos 2000, usando recursos EAD, mas para aulas presenciais. O que eles faziam era o seguinte, olha, eu gravo a aula, que seria a aula expositiva, essa aula que o Alexandre está falando, eu gravo ela toda e mando para o meu aluno. Antes eles faziam isso com CD. Mandava um DVD, um CD, para o aluno ver em casa com aquilo, para você ver como é que é. Essa coisa do EAD não é de agora. O EAD começou com o ensino por carta, gente. Pô, ele mandava carta um para o outro e estava ensinando já, qual é o problema? Não tem nenhum problema em fazer isso. Mas o interessante é a gente pensar que eles faziam isso para poder... Porque qual era o incômodo deles? Pô, maneiro de química, vamos concordar, maneiro de química é botar fogo nas coisas, é fazer a alquimia ali, né?
A parte chata de química é você ficar vendo aquelas fórmulas todas lá, fazer cálculo, é um saco aquilo. Mas, pô, quando a gente ia pro laboratório fazer as experiências e pegava fogo, e fogo azul, fogo diferente, sempre foi maneiro. Mas vamos lá, Kim e Alexandre, que tiveram aula tradicional de química durante o ensino médio, quantas vezes vocês foram pro laboratório fazer isso? Eu nenhuma. Nenhuma. Então a aula de química devia ser muito chata, né, cara? Pô, Não, agora é você... Qual é a família dos cálculos-gênios? Aí é oxigênio, enxofre, selênio, telúrico. Você vê lá a tabelinha. É isso, cara. O mais colorido que tu viu foi a tabela periódica, né? Eu fui poucas vezes, mas também porque eu fiz escola técnica. Ainda assim foram poucas vezes no ensino médio. Então, o incômodo do cara era justamente esse. Ele fala, cara, os alunos fazem um ensino médio inteiro, aulas de química, que eles não conseguem fazer o que é maneiro, que é ir pro laboratório fazer fogo azul. Isso é minha limitação de química, tá, gente? Mas tô brincando, mas é porque isso era o exemplo que ele citava. Ele fala, cara, quando eles começam a brincar com fogo dentro do laboratório, ver a quantidade de coisas que são possíveis a partir das combinações dos elementos, eles se divertem muito mais. Então, o que eu faço? Eu mando para eles. É o bombeiro depois, né? Não, tem que ser feito no laboratório com toda a segurança, com o professor ali. Era isso também que eles também estavam preocupados. Até tipo porque, assim, se a gente for para pensar, essa parte, tanto de química quanto física, né? Quando a gente não está no laboratório, não está na prática, é praticamente só matemática. Você vê. São 2 aulas a mais de matemática. Em um mundo que não faz sentido para um adolescente, né? Porque não tem nenhum aspecto prático, vira uma espécie de, sendo bem Paulo Freireano, uma espécie de verbalismo que a pessoa sai, faz o segundo grau inteiro e joga fora, só usa no vestibular e depois joga fora. E depois de muito tempo na prática, no caso nós músicos aqui, quando a gente vai estudar acústica, que a gente vê a importância daquilo. Aí tu fala, pô, se ele aplicasse aquilo à música lá naquele momento, eu teria me dedicado muito mais, né? Só para vocês entenderem algumas questões de interdisciplinaridade que rola aqui, né? No que eu estou falando. Mas é isso, tipo, você conseguir fazer com que aquele momento, a parte que seria a parte chata e verbalista, ficar gravada, o aluno tem a obrigação de assistir, e na hora do encontro, o professor ser o diferencial para o experimento ser possível, em função do que o próprio Alexandre falou, não botar fogo nas coisas, e ele está ali sempre regulando a experiência e a prática da coisa. Olha que riqueza que fica, né? Então, tipo, na verdade, eles estavam preocupados em usar recursos EAD para poder potencializar o encontro, para que o encontro seja de fato algo assim. E é isso que eu faço com canto coral no Quiet Home, e que muita gente não entende. 90% dos ensaios corais são a pessoa ficar repetindo a mesma coisa até decorar a música. Não precisa fazer isso mais. O computador repete 500 mil vezes do jeito que a pessoa quiser. No Quiet Home eu consigo jogar 4, 5 vozes ao mesmo tempo, eu consigo criar um coro para mim que vai repetir quilhões de vezes para eu poder aprender a música de diversas maneiras que eu escolher. No Quiet Home há uma capacitação para isso. Para quê? Para que no encontro presencial a experiência realmente seja o diferencial. Mas muita gente não consegue entender isso. Muita gente fica batendo nos preconceitos que a gente falou no início aqui do podcast. E aí esses preconceitos simplesmente não deixam as pessoas aprender. E aí, voltando para eu jogar a bola aqui para vocês, muita gente também dá aquela desculpa que a internet afasta. Ah, não, porque desse jeito a gente vai afastar as pessoas. Pô, no Quiet Home, já que eu estou no exemplo do Quiet Home, eu tinha... nos corais, antes do Quiet Home, eu tinha um encontro semanal com cada coro durante 2 horas. Com o Quiet Home, eles assistem a minha live do Maestria 21, eles têm um encontro semanal, eles têm o ateliê do maestro, e eles me têm à disposição no grupo do Telegram e eles mesmos lá. Ou seja, eu acho que tem mais aproximação do que afastamento aí. Porque o único momento que eles tinham de conversa entre eles, quanto amigos e colegas, era no corredor ou no elevador das instituições. Depois ia cada um para sua casa e não tinha mais nenhum tipo de interação. Agora, quando eu crio esse sistema onde eles conseguem produzir de maneira assíncrona, eles vão interagir comigo, eles vão interagir, os momentos de encontro vão ser os momentos de interação que nunca aconteceram. Então as pessoas dizem que há um afastamento, mas eles sempre foram afastados, porque durante o ensaio coral, no modelo presencial, eles só sentam ali, cantam, repetem e depois vão embora. Em nenhum momento eles trocam uma palavra, em nenhum momento eles dizem se estão felizes ou não, nos modelos mais tradicionais de ensaio.
Agora, no sistema que o Quiet Home permite, as pessoas podem conversar, porque há um momento assíncrono de aprendizado e de fazer musical, que eu até faço depois no ateliê. Quem quiser saber mais, dá uma olhada no site do Quiet Home, entra no nosso site, ou manda uma mensagem aqui, que a gente responde com mais detalhes, eu mando o link. Mas, enfim, essa que é a questão, né? Muita gente fala que afasta. Eu acho que aproxima. E me aproximou de professores de fora do Brasil, especialmente com o pessoal da equipe do Soundtrap, onde eu consigo falar com educadores do mundo inteiro. Já conversei com gente da Alemanha, com gente da Austrália, já produzi vídeo com gente da Austrália, com cantores e percussionistas da Austrália, com gente da Inglaterra, com gente da Alemanha, com gente dos Estados Unidos. Me convidaram para fazer um arranjo para poder fazer o hino do Soundtrap. Não sei se vai rolar, mas rolou o convite. Já estamos trabalhando para fazer isso. Me aproximou de coisas que eu jamais seria aproximado se não fosse pela internet. Além de tudo, daqui a pouquinho vai rolar uma live com a professora de Maringá, que eu só conheci pela internet também. E aí esse contato permitiu que a gente atuasse junto. Eu acho que aproxima. Kim, você acha que afasta ou aproxima? Aproxima. Eu acho que você já falou aí, né? Assim, a quantidade de tempo de interação que a gente tem, a possibilidade é uma relação muito mais próxima, né? Que você pode ter com a utilização das ferramentas, assim. Porque a gente ainda está num mundo que é muito guiado pela tátil, né? Porque assim, é mais próximo se, tipo, nessa 1 hora por semana eu tô ali cara a cara com o meu professor, e, como eu falei, né, aquela coisa, tipo, eu posso tocar, assim, o outro super valorizado quando o pessoal não para perceber essa questão, né, de, então, pô, mas espera aí, você, do presencial, você, pela chance de interagir fisicamente comigo, você troca a chance de você ter um tempo de interação muito maior, você poder aprender muito mais. Tudo passa pela questão que a gente já falou, assim, como posso falar, da desmitificação do computador, assim, como eu falei, assim, aquela coisa de desmistificar a questão de, porque é online, é frio, porque o computador deixa tudo mais frio. Eu acho que a questão é essa, e como eu falei, eu acho que a gente está caminhando para isso, inexoravelmente, você gostando ou não. Então, assim, é o caminho que vai, o ensino e a sociedade vai tomar a partir de agora aqui. Eu ainda tenho minhas dúvidas, Kim, comentando aqui, se a questão é realmente alguma ligada... Sei lá, se tem tanto essa questão de frieza, acho que falta às vezes uma reflexão. Porque assim, vou mudar a pergunta. O WhatsApp aproxima ou afasta? O que aproxima ou afasta? O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp. Depende de como você usa. Cara, desculpa, eu acho que não nem depende de como você usa, não. Porque assim, eu falo com... Hoje eu consigo falar rapidamente com familiares meus que moram em outros estados que antes dessas ferramentas, eu não falava. Eu via assim uma vez no ano quando eu ia viajar pra minha casa. Mas assim, ficar ligando... Que nem conhecia. Ficar ligando era uma coisa complicada. Sim, ainda tem isso. O pessoal faz grupo de família, e do nada você tá falando com gente que você fala, caraca, nem sabia que essa pessoa existia, né? Entendeu? Você faz chamada de vídeo, meu primo, gente. meu primo de primeiro grau. Todos os meus primos de Portugal eu conheci pelo WhatsApp. Todos, sem exceção. Não, teve 2 que vieram antes do WhatsApp existir. Agora eu conheço todos, mais de 20. O ponto que eu quero dizer é que assim, a tecnologia, ela aproxima. Porque a gente vai falar, não, mas o EAD, ele vai afastar. Eu entendo quando a gente chega numa discussão de um ensino básico, sabe? Um local onde a criança está desenvolvendo algumas questões socioafetivas, né? Algumas questões também que são espaciais, coordenação motora, que ela precisa ter aquela vivência presencial de um mundo ali tátil, né? Ela precisa daquilo, que aquilo faz parte do desenvolvimento cognitivo dela. Mas, na verdade, o que a gente está conversando aqui é sobre adultos, né? Nós somos professores aqui universitários e tudo mais, né? Professores de curso livre, a gente lida majoritariamente, em absoluta maioria, né? Com o público adulto. Então, a gente não está entrando aqui nessas questões. De forma prática, eu diria que, assim, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, ela aproxima. Eu lembro ainda, quando eu comecei a usar ICQ, sabe, MSN, eu conseguia falar com meus colegas direto. Eu saía do colégio, eu falava com eles durante a tarde.
Coisas que antes, era assim, a gente se via no colégio, depois se via no dia seguinte. Por quê? Ah, mas você podia ligar. Gente, na época não era barato, não. O pessoal tá acostumado com tudo ilimitado, ligação ilimitada. Telefone fixo tinha tarifa, gente. Você ligava, falava meia hora com seu amigo, tipo, no final do mês, teu pai e tua mãe, te dava um couro. Porque... Internet de escada também era cara. Internet de escada tinha que ser depois de meia-noite para pagar. Exatamente. Então, assim, eu já tô entrando nessa questão, sabe? Olha, cara, tecnologia ela aproxima. Quem tentar falar o contrário, tá perdido. Tá perdido, porque a tecnologia é de maneira geral, tá? É de forma geral. O mundo, ele vai crescendo tecnologicamente e a gente vai conseguindo se encontrar com maior facilidade, né? Daqui a pouco vai vir alguém aqui defendendo que não, a gente tem que deixar carro não é melhor, sabe? Ué, gente. São esses tipos de pessoa que fazem a gente se afastar no WhatsApp. Exatamente. A tecnologia, ela sempre vai beneficiar esse tipo de coisa, né? Vai facilitar a nossa comunicação, a internet mais rápida, né? 5G aí, vai ficar, daqui a pouco vai ser como se fosse ao vivo, a gente vai abrir, vai conseguir ensaiar em tempo real, não vai ter esses atrasos que tem, sabe? Vai chegar nesse ponto. Uma hora vai chegar nesse ponto. Mas do jeito que tá agora, isso que traz, né? Que o ensino online, na minha opinião, pelo menos, ele fica acima de qualquer tipo de malefício que a gente possa avaliar. E um outro ponto, claro, gente, quando a gente fala do online, eu vou reforçar isso que eu já falei antes, a gente não tá falando da pessoa ficar 100% num futuro distópico, 100% em casa, ela não sai de nada, ela só vê as pessoas virtualmente. Não é isso, né? Inclusive, assim, uma coisa híbrida é completamente possível. Você vai, estuda em casa 3, 4 vezes na semana e vai pra faculdade um dia na semana ali para realizar algumas atividades e tudo mais, por que não? O próprio exemplo que o Rafael falou aí agora, dos professores de química, que é coisa mais sensacional do que isso. Assim, eu não posso falar porque eu já gostava de química, mas assim, eu garanto que eu ia gostar muito mais se, tipo, na hora de chegar na aula lá, fosse muito mais, tipo, mão na massa e ver os negócios acontecendo do que sentar no quadro, olhar pro quadro verde e, não, porque essa fórmula aqui, aí você disseca assim, vai isso aqui, vem para cá, vem para lá, sabe? Exatamente. Eu vou dar vou fazer vou pintar uma cena aqui para vocês verem, uma cena deprimente para música, por exemplo, no ambiente presencial. Um diretor de uma escola, uma vez eu cheguei e ele estava todo orgulhoso pela forma como ele organizou a sala de aula para ele dar a aula dele de teoria musical. A sala de aula estava organizada da seguinte maneira: tinha um quadro, e na frente do quadro, cadeiras em fileiras perfeitamente alinhadas. Quando a gente olha para aquilo, você fala assim, legal. A minha pergunta que eu queria fazer, mas que eu só fiquei no legal, era a seguinte: qual manifestação musical atua dessa forma que tá aí? Eu acho que só o desfile de banda, mas mesmo assim eles fazem esse movimento, né? Eles marcham ao mesmo tempo. Mas, tipo, qual é a conexão musical que esse tipo de formato de sala de aula tem? Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, né? É aquele diálogo com tradicionalismo, né? Com quase uma hierarquia militar. Que, inclusive, a gente tanto contesta, né? Qualquer tipo de pensador contemporâneo contesta isso, a eficiência disso, né? E tudo mais. Mas é que muda isso. Isso aconteceu apenas 2 anos atrás, ainda tem muitos lugares que são assim ainda. O orgulho é ver alunos perfeitamente enfileirados para fazer uma prática que nunca é feita daquela forma. E a mesma coisa é a química, isso que o Kim está falando. Os alunos ficam enfileirados para fazer uma prática que nunca será daquela forma. Enquanto a gente todo tiver... ensino, né? enquanto a gente estiver replicando desse jeito, a escola vai estar afastada da sociedade, afastada do próprio mercado, afastada de muita coisa. E muita gente fica no telejornal reclamando que a escola é ruim, que não ensina e que não tudo mais. Mas falta um pouco de autocrítica nos próprios professores e falta um pouco também de autocrítica nas instituições e também nas próprias pessoas, para parar de olhar e falar assim, olha, isso aqui realmente não tem muita conexão com o mundo real, nem com o virtual. Tá bom por hoje ou vocês querem mais? Eu tenho mais pergunta aqui. Se quiser, eu lanço aqui. Eu acho que tá bom, né? Assim, acho que a gente já botou um bocado de reflexão na cabeça do pessoal aí. Nem sempre nós não temos saber absoluto de nada, né? É importante falar que a gente
tá aqui cheio de opinião, a gente tenta vir com opiniões embasadas também e tudo mais, mas às vezes o mais interessante não é dar resposta, é dar uma pergunta, né? Exatamente. É sempre mais interessante. É isso aí. E assim, o mundo muda. Há 20 anos atrás não teria isso que a gente está falando, ou teria um cerne disso, a gente não teria muita noção do que aconteceria agora. Né? Daqui a Como é 20 que há anos. 20 anos atrás esse podcast nem estaria acontecendo? Não teria, a gente não teria condição alguma de fazer. Né? Então, assim, daqui a 20 anos, o mundo também vai ser um pouco diferente, vai ter, um pouco não, bastante diferente, vai ter outras tecnologias, outras maneiras, e até esse podcast como documento aqui vai mostrar as formas como os seres pensavam nessa época, né, na nossa época, e daqui a 20 anos, coisas que a gente está assim, pensando ser visionário podem ser totalmente refutadas, outras coisas podem ser, caraca, o cara ali naquela época já sabia que isso ia acontecer e está acontecendo, veja só. Então, assim, a gente tem que viver o presente, né? E, enfim, o que vem no futuro a gente imagina o que vai ser e a gente reflete a partir do passado. Tudo é importante. Legal, pessoal. Bacana, obrigado a todos. Rodrigo deixou aí um comentário dizendo bem legal. Obrigado aí, Rodrigo, por assistir a gente. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Inclusive, vale a pena, Rafael, antes de mais nada, né, a gente falar que a gente vai dar uma pausa aí nessa primeira temporada, né, do Hoje foi o season finale. Exatamente, o season finale aí do Diálogos Harmônicos. A gente vai reformular, né, algumas coisas de Diálogos Harmônicos, a gente vai repensar conteúdos, a gente vai dar uma pausa ali, né, chegamos à nossa 15ª edição, né? 16ª hoje. 16ª edição hoje. Então, acho que já tem um conteúdo interessante para quem ainda não conhece a gente conhecer, né? Quem, de repente, começou a escutar a gente já mais para frente, pegar do primeiro. E aí a gente vai voltar com tudo em breve. A gente depois vai avisar para todo mundo sobre a nossa volta. A gente sempre precisa de um tempinho para poder reorganizar e criar toda que a gente chama de calendário editorial e tudo mais. Ver o que funcionou, ver o que funcionou mais, o que funcionou menos, né? O que a galera curtiu mais. É sempre importante a gente fazer essa reflexão também. Isso aí. Beleza, então, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até. Tchau, tchau. Valeu, povo.